Bom, estudo Srimad Bhagavatam, canto 1, comentário de Srila Vishwanath Chakravarti. Nós estamos na segunda explicação do primeiro verso. Bom, o Shruti diz: Tasham Madhe Sakshat Brahma Gopala Puri Ri. Bom, o que significa esse aforismo? Não significa que no meio dessa expansão uma pessoa pode ver a morada de Krishna feita de Brahman. Bom, o que podemos... o Gopala Tapani Upanishad diz... Então, a morada do Senhor, também feita de matéria espiritual, se torna visível. Bom, aqueles que reconhecem, né, pela misericórdia do Senhor, né, que eles reconhecem essas coisas, que eles podem concluir, né, pela misericórdia do Senhor, que essas coisas são como potes, os quais são vistos e os quais não são espirituais, eles são temporários. Então, o que esse passatempo ele descreve, né? Ele tendo explicado a causa do aparecimento do Senhor, explicando que a causa do aparecimento do Senhor é a sua misericórdia, esse passatempo, eles são descritos, né? Então fale do aparecimento do Senhor, né? Bom, tendo explicado... Então, como... fale do aparecimento do Senhor, como Vishwanath Chakravarti ele clama, né? Qual é a oração que ele faz? Né? Ele faz: eu medito em Krishna, o qual depois do seu nascimento, né, Jamadi Yataha, na casa de Vasudeva, mostrou sua forma de Vishnu, descrita, isso foi descrevendo seus aparecimentos prévios, né? Etc. Depois ele foi para outro lugar, né? Itarataha, para a casa de Nanda, né? Por que ele fez isso? Bom, sabendo seus próprios propósitos, né? Abhijanahar Teshu, tais como enganar a cansa, ou conhecendo que aqueles que tinham revelado as formas com vários tipos de prema, tais como Vatsala e Vraja, ele foi à casa de Nanda. O que podemos entender disso? Mas isso não significa que ele é dependente de outros. Ele é independente, ele governa sobre ele mesmo, né? Swarat é Swena Rajate, ou Swarat pode significar que ele permanece lá em Vraja, Virajate, por causa dos seus parentes, né? Tais como Nanda, Swai. Nanda, isso. Bom, podemos dizer dos passatempos praticados em Vraja, que esses passatempos estão sob o controle de prema dos seus devotos. E não podemos pensar que ele é um tolo. Explique a inteligência de Krishna, ou seja, como podemos entender que Krishna ele é muito esperto, né? Bom, ele descobriu, né, ele desvendou Tene, os bezerros e vaqueirinhos, né, de Brahma, né, sendo Brahman, né, ainda mesmo ao Senhor Brahma Adikavaye, por sua própria vontade, né, pela qual, através do seu poder Yogamaya, mesmo a inteligência de pessoas como Shiva e Narada são confundidos. Estão confundidos, né?
Bom, como podemos entender as afirmações do Matsya Purana, na qual a forma impessoal do Brahman é revelada? Bom, pelas afirmações do seu Swansa, na forma, né, na forma de Matsya, né, Swansa na forma de Matsya, revelou sua forma como Brahman pessoal para Satyavrata Adhikavaye, o qual era um homem sábio, Kavi, e fundador da sua dinastia, Adi. Bom, como isso é descrito? Assim, pela minha misericórdia, você irá realizar meu poder, vai conhecer meu poder como Brahman pessoal, o qual será revelado em seu coração através de questões e perguntas. É um verso chamado Bhagavata 8.24.38. Como Sridhara Swami explica esse verso? Bom, ele explica, Sridhara Swami explica da seguinte forma: você irá diretamente ver Vetsati, esse Brahman, o qual, sendo pela minha misericórdia, me grihtam, isso será explicado desde o começo das orações dos Vedas personificadas, né? Que o Brahman é realizado pela misericórdia do Senhor apenas. Bom, agora entramos na terceira explicação do primeiro verso ainda, né? Como Srila Vishwanath Thakur começa a terceira explicação, ou seja, em que ele ou seja, qual a oração dele, o que ele está clamando, né? No início. Ele está dizendo: deixe-nos meditar em Krishna, do qual aparece Madhura Rasa, através do encontro e separação. O qual, como um herói, muito habilidoso em todas as coisas relacionadas à raça, está além do reino material, o qual é conduzido para Bharatamuni, o mesmo Madhura Rasa, a respeito do qual outros poetas estão confusos, e o qual sozinho aparece os três tipos dos significados literários na forma extraordinária, e o qual derrota os argumentadores secos pela influência extraordinária da sua experiência de Madhura Rasa. Bom, explique um pouco a respeito desse outro significado, né? Do verso aí. Então, outro significado é revelado no verso, mostrando a escolha mais elevada da... a escolha não, que é a busca, acho que é a busca. Não, é isso mesmo, a escolha, ou opção, né? Mais elevada de Krishna Rasa, com o aparecimento da doçura mais elevada com as gopis. Bom, apesar que ele tem, né, outros associados em Shanta, Dasya, Sakya e Vatsalya. Bom, então explique um verso do Srimad Bhagavatam onde Krishna está no centro das atenções, como situado em Madhura Rasa, né? Bom, é o verso Srimad Bhagavatam 10.33.6, do qual diz: no meio da dança das gopis, né, o Senhor Krishna apareceu como o mais brilhante, assim como uma excelente safira no meio de ornamentos dourados. Como Srila Vishwanath Thakur, ele vai orar, né? Vai clamar para Krishna em Madhura Rasa, ou seja,
qual vai ser a glorificação que ele vai fazer. O pedido, na verdade. Né? Ele fala, deixe-nos meditar em Krishna, do qual aparece a mais alta elevada raça, Sringara raça, Jama Adhyasya, né? O que Srila Vishwanath Chakravarti fala a respeito dessa raça, né? É que previamente essa raça, né? Apesar que existia, né? Ela tinha desaparecido por causa da censura de aspirantes conservadores, né? De aspirantes espirituais conservadores, né? Podemos até melhorar a pergunta. Perguntamos, né, por quê. Não, tá bom assim. Tá bom. Como podemos entender essa raça de uma maneira completa, né? Previamente essa raça, bom, ela já existia, isso eu já falei, né? Ela desapareceu devido a esse aspecto conservador dos aspirantes, né? Assim, pelo encontro, né? Anvayat e separação e Tarataha, essa raça com as golpes, uma raça consumada. Bom, explique Bhimacena, ou seja, para entender a raça, né, Madhura raça, né, que ele está dizendo, como podemos usar o exemplo de Bhimacena. Bom, assim como o Bhimacena é representado pela palavra Bhima, então Adiraça é representado pela palavra Adya. Dê outro exemplo, ou fale mais a respeito, né? Ou por causa que o Bhagavad é considerado como uma escritura na forma de Madhura Rasa, Pibhata Bhagavatam Rasam, né, entre parênteses, pela proximidade dos versos da palavra Adhyasya, pode inferir a palavra Rasasya como objeto no qual está sendo descrito. Como podemos entender que a raça é estabelecida na sua totalidade, né? O estado criado pelo encontro e a separação, na realidade, estabelece a raça como sua contraparte. E o que significa isso então, não existe a preocupação que a forma original da raça seja degradada por a sua condição. Ao contrário, tal estado indica a natureza secreta do seu Madhura Rasa. Bom, tudo bem. Bom, Krishna reconhecidamente, ele é muito habilidoso, né? Em todas as coisas. Ou melhor, né? Podemos perguntar como podemos entender a habilidade de Krishna, né? Na raça, né? Seria a pergunta mais apropriada. Então, ele é muito habilidoso nas 64 artes, né, da raça. Mas, diferente dos heróis materiais, tais como Nala, os quais são afetados pelo tempo e karma, Krishna, o Vishaya espiritual da raça, é independente espiritual, né? Então podemos também na pergunta fale da diferença entre os heróis materiais, né? De Krishna, e qual a diferença dele dos heróis materiais. Como podemos entender que a raça origina somente de Krishna, né? E deu um exemplo, ou seja, cite, fale a respeito disso, né? Dando um exemplo no mundo material também, né? Bom, raça não deveria ser acreditada a outras pessoas. Ela somente conduz, né, a verdade a respeito do Adirasa, Brahma, através da sua mente, Irda, dentro
de Bharata Muni, sob Bharata Muni Adhikavaye, o expoente famoso da raça material. Isso revela que a raça original apenas vem de Krishna. Amaracosha diz que Brahma pode significar Vedas, verdade ou austeridade. Como podemos entender que os poetas, ou seja, os escritores, eles estão confusos em relação a esse tópico, né? Bom, então, isso é verdade. Yatra. Parece que os poetas estão confundidos por causa das descrições com concentração nos heróis materiais, tais como Nala. Dê um exemplo, né? Assim como uma pessoa confunde, né, o fogo ou a terra pela água, pessoas pensam que a raça diretamente apenas para o Senhor deveria ser direcionada a pessoas materiais. Então não existe raça nos heróis materiais, os quais os corpos temporários terminam em cinzas e são deteriorados pelos vermes, comido pelos vermes. Explique por que não existe uma contradição, né, da raça, né? Um desgosto, né? Bom, porque por causa Caramba! É que eu vi dois significados: distorção, depravação. A depravação do objeto do amor. Depravação, né? Tá gravando. Por causa da perversão, né, depravação do objeto do amor, vibhava, a descrição, né, as pessoas com falta de ausência de inteligência escrevem raça em tais pessoas, né? Ou seja, elas percebem essa raça em tais pessoas. Bom, como podemos entender em Krishna, né, essa criação de Krishna, né? Bom, então a criação em três significados: literal, metafórico e sugerido. Ou criação de alusão, né? Duane. Habilidade em composição, guna, e ornamentos literários, alankara. Esses são reais, ambrisha, né? E se tornam... e se tornam incríveis por causa da natureza extraordinária em Krishna. A vida força o herói material a fazer simplesmente das palavras orgulhosas, né, dos poetas como algo falso, né? Algumas pessoas não aceitam raça, né? Eu explico mais a respeito. Algumas pessoas não aceitam raça, a gente tinha falado, né? Pela maravilhosa influência da experiência direta de provar uma raça, a qual é extraordinária. Krishna derrota os Mimamsakas secos, né? Porque tá muito difícil, né? Aham. Fazer o quê?
Mas, e a questão é,